Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde Cast SP, o videocast do SUS na cidade de São Paulo. E nós estamos no mês da consciência negra, vamos falar de muitos assuntos aqui referentes à saúde da população negra, que a Secretaria Municipal da Saúde recentemente até organizou um seminário muito importante a respeito da saúde da população negra, onde muitas experiências das regiões, de diferentes regiões da cidade de São Paulo foram apresentadas. E uma delas é da Sara Joana Chagas, a nossa convidada, que é nutricionista na UBS Jardim Novo Pantanal. Bem-vinda, Sara. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Cris. Então eu vou começar por aí, Sara, porque eu achei muito interessante a sua apresentação. Você começou dizendo que você era uma pessoa com falciforme e que isso motivava seu trabalho lá na região sul, é isso? É isso mesmo. Então eu queria que você contasse um pouco da sua história no SUS, da sua história pessoal e que te motivou a ter esse trabalho tão bacana lá na região. Tá certo. Eu fui diagnosticada com doença falciforme aos 3 anos, né? E o que me chamou muita atenção, depois que eu virei profissional de saúde, né, virei nutricionista, que eu nunca tinha acessado a atenção básica como uma pessoa com doença falciforme. Eu acessava para tomar vacina, para tomar a benzopenicilina ali, né, que era prescrita pelo hematologista, médico especialista, mas a atenção básica mesmo eu nunca havia acessado para um tratamento contínuo, né? E aí, a partir disso, eu entendi que eu, como profissional de saúde, precisava dar mais essa atenção para esses pacientes. Foi quando surgiu o projeto. Trabalho ali na UBS Jardim Novo Pantanal e fui impulsionada pela minha gerente, Jaqueline Porcino. Um beijo para minha gerente. Um beijo, Jaqueline. Parabéns pelo trabalho. E aí ela me impulsionou, né, de uma forma ali muito humanizada, porque eu estava passando por alguns processos, né? Quando a gente se junta mais com a comunidade falciforme, a gente vai passando por vários lutos, né? E eu estava passando por um luto, né? A gente vai vendo pessoas com falciforme que não estão mais com a gente, que vão passando por esse processo, né? E aí ela, de uma forma muito humanizada, foi trabalhando isso comigo. E aí eu me senti preparada para dar início a esse projeto, né? Como a gente costuma dizer, ou é luta ou é luto. Então, eu passei pelo luto e resolvi começar a lutar. E isso faz quanto tempo que começou esse projeto? O projeto começou em junho do ano retrasado. A gente iniciou primeiro com uma educação permanente com os funcionários, primeiros ACS, que a gente entende que está ali, né, no dia a dia, dentro do território. Sim, o agente comunitário de saúde é parte da comunidade, né? Eu iniciei com eles, fazendo uma educação permanente. Muitos não sabiam o que era doença falciforme e ficaram bem impactados. E depois a gente deu início com a equipe técnica, enfermagem, administrativo. Todo mundo ficou muito envolvido com o projeto mesmo. Então, foi bem bacana. Sim. Eu queria entender um pouco da tua formação. Você já estava formada em nutrição quando foi para essa UBS, é isso? Isso. Por que você escolheu nutrição? Me conta isso. Eu acho que foi por conta da minha mãe, né? Minha mãe é uma pessoa... Quando soube do diagnóstico, eu já tinha primas que tinha falciforme, e aí ela fala que foi um choque, o mundo caiu, né, para ela naquele momento. Ela acatou ali com maestria tudo que a equipe de saúde orientou para ela, né? E a alimentação era um dos pilares, né, importantes para o que ela podia fazer em casa, né? Que ela podia me cuidar, ter aquele cuidado ali dentro de casa. Então minha alimentação sempre foi impecável, apesar das dificuldades, né? Porque a gente sabe que alimentos in natura às vezes acaba sendo um luxo na periferia, né? Sim, com certeza. Eu sempre tive acesso a alimentos in natura, minimamente processados. Ela evitava ao máximo ultraprocessados. Não tenho essa lembrança de alimentos ultraprocessados no meu dia a dia. Nossa, isso vale ouro num Brasil onde a obesidade infantil está um caso sério de saúde pública. Exatamente. Então, ela pegava bastante no meu pé, nesse quesito. Não teve jeito, não tinha pra onde fugir. Aí eu sabia que eu queria ser profissional de saúde e hoje eu entendo que um pouco foi por conta da falciforme mesmo. Por estar sempre em ambiente hospitalar, né? Eu tinha muitas consultas, estava sempre internações, estava sempre passando com o médico. Eu acho que trouxe um pouquinho essa proximidade, né? Acabou despertando uma vocação ali para a área da saúde, do cuidado, né, Sara? Vamos falar um pouco, então, da falciforme para as pessoas entenderem, porque você citou aqui as questões alimentares, que a sua mãe era muito zelosa disso na sua primeira infância, né, diante do seu diagnóstico. Então, vamos contar o que é essa doença, como é que a gente descobre e como é que ela impacta a vida de alguém. Certo. A doença falciforme ela é uma doença hereditária, genética, então ela não tem cura.
né? Ela é muito conhecida como anemia falciforme. As pessoas acabam confundindo um pouco, porque pensam que é anemia ferropriva, e aí orientam a comer mais ferro, né? E na verdade não é isso. É uma doença genética, hereditária, não tem cura. A não ser, hoje em dia, a gente tem aí o transplante de medula óssea, mas que ainda não é, assim, todos os pacientes conseguem, né? Não é de fácil acesso e não está disponível para todos os pacientes ainda, né? A doença falciforme é uma mutação genética nos glóbulos vermelhos. Então, os glóbulos vermelhos que eram para ser fofinhos, né, redondinhos ali, eles acabam ficando falcizados. Então, eles ficam mais rígidos. Então, eles ficam menos fofinhos, né, ficam mais rígidos e acabam quebrando e ficando falcizados, formatinho de lua mesmo, né? Tendo um pouco mais de facilidade para eles aglomerarem também. Então, tem dois pontos importantes quando eles falcizam. A gente vai ter maior quebra, então é hemólise, vai ter uma anemia crônica, e também vai gerar dores recorrentes nesse paciente, porque como eles acabam aglomerando, gera dores em determinados locais do corpo. São dores musculares? Que tipo de dores? É uma dor, a gente costuma dizer que é uma dor óssea, né? Mas pode ser em qualquer parte, pode causar AVC, porque esses glóbulos podem de aglomerar ali na cabeça também. É mais nesse sentido. Além de, como eles vão sempre aglomerando, pode causar prejuízo em diversos órgãos. É uma doença degenerativa também, né? Então, pode causar alterações no rim, no fígado, né? Vai causando diversas alterações aí. Mas como que é esse diagnóstico? Hoje o diagnóstico é através do teste do pezinho. Desde 2001, o diagnóstico está sendo através do teste do pezinho. Tem o Joclemente agora que notifica as UBSs também, né? Que faz todos os encaminhamentos através do teste do pezinho. Então, é mais fácil acesso. Sim. Mas eu tenho pacientes que passam no meu grupo que descobriram depois dos 40 anos, porque na época não tinha o diagnóstico. Isso que eu ia imaginar, depois. Por exemplo, isso. Né? Uma pessoa como eu, dos anos 70, por exemplo, não passou por esse filtro, né? Eu sei que por algum motivo, né, tinha muitas complicações, e aí foi para o hospital e foi feito o rastreamento, né, o diagnóstico ali de forma correta, né? Entendi. E mais precoce, mas há casos de pacientes que descobriram mais tardiamente. E aí é uma doença que ela tem maior prevalência entre pardos e pretos, ou seja, na população negra, isso. Né? Mas pode acontecer também em pessoas que não são dessa população, certo? Isso, muito por conta da miscigenação, né? A ideia, né, que foi uma mutação lá na África, né, por conta da malária. Então, pacientes que têm o traço falciforme, que não é a doença, ele é um paciente heterozigótico, né? Então, ele só tem o traço da falciforme e aí ele tem uma certa resistência ali a desenvolver a malária de forma mais grave. Só que quando vem para a doença falciforme mesmo, que é homozigótica, ela acaba sendo mais grave, né? Onde a gente desenvolve a doença mesmo. Mas foi uma mutação genética para barrar ali a malária, né? Que era tão prevalente lá no território africano. Ao escolher ter um filho, a pessoa pode fazer um exame, um teste para ver quais as chances desse bebê ter o traço. Sim. Ou acabar desenvolvendo a anemia falciforme? A gente sempre orienta, né, planejamento familiar, a gente fala lá na UBS, né, a sensibilização com a enfermeira que faz o planejamento familiar, então ela sempre orienta também sobre entender se tem o traço falciforme ou não, fazer o exame. E o paciente que já tem a falciforme, entender que o seu parceiro, a sua esposa, quando for casal, quando, né, escolher ter o filho ali, entender que pode nascer com a doença falciforme se o outro parceiro tiver o traço falciforme ou a doença falciforme. Entendi. E nesse grupo, você tem mais mulheres, pessoas de quais faixas etárias? Como é que é a dinâmica desse grupo? Conta pra gente. Ele é bem diverso, na verdade. A gente tem crianças e tem adultos, né? Então, grupo Amigos de Foice, né? Irmãos de Foice. Irmãos de Foice. Isso. E tem a ver com o desenho que você explicou porque é uma foicezinha. E conta, então, como que é o público desse grupo? Ele é bem diverso, na verdade, né? Mas majoritariamente pessoas negras, né? Mas tem crianças, né? Familiares. Então, ele não é fechado só para os pacientes, porque a gente entende que é uma doença que atravessa a família, né? Sim. Tem homens, né, que tem uma dificuldade de acessar o serviço também, então às vezes tem uma certa resistência ainda e a gente está trabalhando. E olha o Novembro Azul. Isso, exatamente. Então a gente tem uma certa resistência ainda, mas é um grupo muito potente, né? A gente fala de tudo no grupo, fala de questões de saúde mental, sexual, maternagem, paternagem, porque tem uma dificuldade aí, né, com
se tornar mãe, se tornar pai, tendo a doença falciforme, porque acaba sendo um limitador também. Falamos de questões sociais, mundo do trabalho, porque eu, por exemplo, cresci com o médico falando, mãezinha, né, falando com minha mãe, mãezinha, tenta colocá-la para fazer um curso, porque ela precisa ser autônoma, vai ter dia que ela não vai conseguir trabalhar, vai ficar meses internada, né? Cresce com esse medo do futuro já, né? E no grupo não é diferente, eles trazem essas angústias também. Então, não é um grupo só de educação em saúde, é um grupo muito terapêutico, né? E eu tô ali só de coadjuvante, eles são os protagonistas, agora é eles que tocam mesmo. Mas que legal isso, inclusive, assim, por causa das vivências, das trocas que vocês devem ter nesse grupo, vocês se reúnem quantas vezes? Então, a cada 2 meses a gente se encontra e aí não tem um dia fixo, a gente vê de acordo com o pessoal, se eles têm tal dia tá mais tranquilo, aí eu vou remanejando a minha agenda e aí a gente encaixa o horário do grupo. E você falou das questões de internações, né? Tem diferentes graus, né? Tem pessoas que acabam nem tendo internações, né? Isso. O que eu entendo, né, que são de acordo com a mutação aonde aconteceu no território dentro da África, né? Então, há países que tiveram mutações mais graves e outros não tão graves. E aí, hoje em dia, existem alguns testes genéticos para conseguir ver se é uma doença falciforme mais grave, menos grave, né? E tem também alguns tipos, né? Então, tem a SS, S-talassemia, beta-talassemia, né? Tem alguns tipos, e dizem que a SS é a mais grave, né? Mas, na verdade, é mais um mito, não existe isso, né? A forma grave pode se desenvolver em qualquer tipo de doença falciforme. Uhum. Ou seja, um diagnóstico em saúde pode acabar levando uma pessoa a ir em busca de sua ancestralidade. Sim. E aí, no mês da consciência negra, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, porque certamente nesse grupo que é tão terapêutico de trocas, esse assunto, o racismo institucional ou mesmo na sociedade deve estar muito presente, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. É um dos temas no grupo, né? Na verdade, no começo foi meio um tabu, assim, as pessoas não entendiam muito, mas aí eu fui tentando, né, trazer essa questão de entender que a dificuldade ao acesso à saúde, né, é por conta do racismo estrutural. E aí eles foram entendendo, nossa, realmente, né, por que falta algumas políticas públicas para esses pacientes? Por que demorou tanto? O rastreio de doença falciforme no teste do pezinho. Então eles foram entendendo melhor isso e alguns não se entendiam como pessoas negras, né? E aí eu fui também explicando isso, né, da questão da raça, da cor, né, que pessoas negras estão ali, as pessoas pretas e pardas, e eles entenderam, então eu sou parda, eu sou preto, eu sou, né? É algo bem interessante eles se descobrindo, né? Queria que você falasse sobre como o SUS é importante na vida dessa população, que em grande parte é a maioria atendida pelo sistema público de saúde no Brasil, né? Nosso país é um país miscigenado, como a gente já falou aqui, então são muitas pessoas pardas, muitas pessoas pretas, indígenas também, utilizando os serviços do SUS. Eu queria que você falasse sobre a importância do quesito raça-cor, porque isso tem sido uma linha de frente de batalha bem importante de posicionamento da área técnica de saúde da população negra aqui dentro da cidade de São Paulo, né, no SUS da capital. Como é que isso está lá na sua unidade? Tá indo super bem. Né? A gente passou bastante para a equipe que a questão de raça e cor, né, de ter essa orientação para o paciente, não é uma questão burocrática, de preencher ali no sistema, né? É uma questão de trazer a saúde pública, né, de implementar a saúde pública, de dar cuidado para os pacientes, de oferecer cuidado de formas diferentes, porque é importante isso também. Cabe ao profissional motivar aquela pessoa a fazer autodeclaração, né? Sim, também. Porque, como você disse, muita gente nem sabe, né? Nem sabe. Eu sou pardo, Isso. eu sou negro, eu sou indígena. E aí a gente vai né? fazendo algumas sensibilizações com a equipe, né? Administrativo, principalmente, né? Que está ali na recepção, que é onde geralmente faz essa atualização, deles entenderem. Porque às vezes pergunta qual a cor, e aí uma pessoa vai falar amarela, né? E aí, antes disso, quando você perguntar, você pergunta e fala todos as cores, possibilidades que são as ali. Colocadas pelo IBGE, né? Isso, pelo IBGE. É importante a gente dar essa orientação. Do lado do atendimento, né? Grande parte também dos profissionais de saúde
integram essa população negra, né? Ou seja, é um trabalho de dois lados, né? Sim. Vamos dizer até de letramento, né? Sim. Da pessoa que utiliza o serviço de saúde e do lado de cá de quem atende para se reconhecer, para criar essa consciência. Sim. E a partir daí a consciência de que isso impacta na política pública, Sim. né? De assistência. E na sensibilização a gente percebe isso, né? A equipe, assim, muitas pessoas acabam entendendo melhor, falando, nossa, eu não sabia que era dessa forma, né? O nome já diz, sensibilização, eles acabam sendo sensibilizados mesmo, entendendo a importância, né? E como é o acesso para esse paciente também, né? De como que eles conseguem dar o acesso, de não minimizar a dor do paciente, né? O sofrimento, de ter maior acolhimento, entender o paciente de uma forma mais integral também, né? Porque às vezes a gente trata a doença e esquece do indivíduo num todo, né? E aí a gente sabe que como o racismo vai permeando, né, as pessoas, né? Então, no nosso caso, como vai permeando os pacientes e como a gente pode acolher ele nesse sentido. Sim, a gente viu muitos relatos lá naquele seminário, sobretudo em saúde mental. Então, a gente percebe que essa é uma questão de dois lados e impactando, sobretudo, a saúde mental. Agora, se você não tem acesso, isso piora. Então, é uma conscientização mesmo que tem que partir ali de todo mundo, né? Que faz. Queria que você falasse um pouco também do entorno da UBS, ali dessa comunidade onde você está, também sobre essa ótica da política pública, da facilidade do acesso, se isso tem melhorado, e sobre a consciência negra, né? Afinal de contas, quanto mais periférica a unidade, mais contato com essa população que é a maioria no SUS, né? Perfeito, isso mesmo. A gente está ali na UBS Jardim Novo Pantanal, né, no bairro do Pedreira. É uma UBS no extremo sul de São Paulo, né? Então, majoritariamente pessoas negras, pretas e pardas ali. E eles têm acesso ao UBS, né? No geral, a gente atende ali um público mais para as doenças crônicas não transmissíveis, né? Mas a gente atende de forma integral. O que acontece muito é que, às vezes, a gente tem uma dificuldade, até os pacientes acabam não entendendo bem isso, que a atenção básica, ela está ali e é a porta de entrada do SUS, né? Onde a gente consegue dar acesso a eles para especialistas depois, se necessário, mas que a gente consegue atender ali 80% da demanda de saúde dos pacientes, né? É super importante, eu acho que a gente faz busca ativa também desses pacientes, então, quando eles não conseguem acessar, mas a gente sabe que existe aquela população, a gente vai atrás, né? A gente busca, a gente tem a rede de atenção ali também que dá muito suporte, né? Então, o CAPES, por exemplo, que é parceiro da gente. E é isso, assim, o SUS, ele é gigante e a gente consegue trazer para a atenção básica, que eu sou apaixonada, saúde pública, né? A gente consegue trazer esses pacientes de uma forma mais integral, né? Pensando muito, né, nessa questão que eles têm uma dificuldade maior, né? Claro. O acesso à saúde, principalmente as pessoas pretas, pardas. Então, é mais nesse sentido. Às vezes, até por uma questão, é importante a gente colocar isso, né? Que o racismo, ele impacta na autoestima e no sentimento de pertencimento. Muitas vezes, uma pessoa negra, uma pessoa parda ou preta, acha que não é para ela aquele serviço, né? Uma unidade bonita, um acolhimento bem feito, e Isso. né? É por isso que é importante a gente saber qual é a nossa população. Por isso que não é uma questão só burocrática o quesito raça-cor, né? A gente saber por quem a gente está atendendo, né? Ele impacta diretamente um princípio do SUS, que é o da equidade, né? Do acesso, do cuidado integral e da equidade, né? É isso aí. Sara, vamos falar sobre a sua especialidade, que é nutrição. Queria que você desse uma dica para as pessoas, então, sobre como é esse prato aí de comida, como é esse cardápio da alimentação, para que você consiga ter uma qualidade de vida, estando diagnosticado, fazendo prevenção de crises. Qual é a alimentação ideal que você passa lá para esse grupo e que você pode falar aqui para a população? Na doença falciforme, a gente tem um maior gasto calórico, né? Então, são pessoas que precisam ali de mais comida, vamos dizer assim, né? Eles têm um gasto calórico maior, aumentado, e tem uma chance maior de infecções também. Então, a gente precisa aumentar essa imunidade aí, a gente precisa trabalhar com um prato colorido, né? No geral, não tem muito segredo. Eu faço para eles oriento, né? Passo dicas,
vou passando as orientações de uma alimentação saudável, de acordo com o Guia Alimentar da População Brasileira, né? Então, a gente fala de comer alimentos minimamente processados, né? In natura, evitar alimentos ultraprocessados, né? O bom e velho feijão com arroz O volta bom e pro velho prato. feijão de arroz, pelo amor de Deus. Que essa é a base, inclusive, do problema de saúde pública da obesidade, né? Sim, Não só infantil, mas na população em geral, Sim, né? As pessoas estão parando de comer o feijão, gente. Que isso? Vamos comer feijão, pessoal. Não dá. Vamos comer feijão com arroz. Sim. Então, é mais nesse sentido. A hidratação para pacientes com doença falciforme é carro-chefe também, né? Então, eles precisam de uma hidratação adequada ali, de uma forma leiga falando, né? Mas para deixar o sangue mais levinho ali, né? Para não ter essa aglomeração das hemoglobinas que estão falsizadas, né? Então, deixá-las mais... E aí, cada um circulantes. tem uma quantidade de água, de líquido a ser consumido por dia. Isso é feito na orientação da nutricionista, A gente né? não passa necessariamente uma quantidade, porque a gente deixa isso muito fechadinho, mas a gente vai passando de acordo com a cor da urina, por exemplo. A gente vai trabalhando autocuidado. Então, eles sentem que estão mais cansados, mais fadigados, estão mais ictéricos, né? Então, mais amarelinhos. E aí a gente vai orientando, talvez seja hidratação, vamos ver como que tá a alimentação, não ficar tanto tempo em jejum. Então, a gente vai trabalhando nesse sentido, né? Uma alimentação mais variada, quais são os lanches intermediários que a gente pode colocar que são mais saudáveis para evitar que eles comam alimentos ultraprocessados, né? Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhando com eles e vai dando certo. E aí vem toda uma comunidade institucional da vida da pessoa, tipo a escola, uma merenda saudável, né? Tudo isso importa, né? Sara, agora é uma pergunta bastante pessoal, queria que você falasse de sonhos. Quais seus sonhos? Nossa, quais meus sonhos? Olha, eu acho que eu já realizei muitos deles, viu? Falando da doença falciforme, trazendo mais uma vez, né? Ela já foi limitadora por muito tempo, né? Eu já pensei assim, nossa, vou viver a vida, né? De uma forma muito limitada, muito fechada ali. Mas me formei, sou nutricionista, trabalho com o que eu gosto, né? Estou noiva, tomo café da manhã com os meus pais. Então, acho que eu já tenho muitos sonhos aí, né? Realizados. Sim. Mas eu acho que pro futuro, eu acho que meu consultório, talvez, né? Interessante. Muito bom esse sonho. Isso, ter meus pacientes com doença falciforme pelo Brasil, atendendo aí, talvez. Então, e tentar mudar essa realidade cada vez mais, né? Isso. Parabéns pelo teu trabalho. Você já inscreveu ele em alguma outra mostra ou essa foi a primeira no seminário da população negra? Eu já apresentei ele no COSEMS desse ano, né? E aí no seminário da população negra. Parabéns para você, para todas essas pessoas que você consegue reunir no grupo, a todos os profissionais também, né? Da UBS Jardim Novo Pantanal, um abraço, equipe parabéns, incrível. Uma equipe que está fazendo um trabalho muito bacana com a população que precisa muito do SUS aí. E para agradecer a sua presença, a gente tem um presente. A gente fez aqui o bottom dos 35 anos do SUS e é um presente para você. Obrigada. Que aceitou nosso convite. Muito obrigada, foi muito boa essa entrevista e até a próxima. E muito obrigada pela sua audiência em mais esse episódio do Saúde Cast SP, que você pode e deve acompanhar no Spotify e aqui no canal do YouTube. Compartilhe, curta e comente. Até mais!